Nós estamos de volta com o Jornal Cidade em Notícias. Eu recebo mais uma vez para um bate-papo com o nosso telespectador, a psicóloga Fernanda Nogueira. Hoje nós vamos falar de um assunto polêmico, Demais. Que é a traição. Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fábio. É um prazer estar aqui novamente. Agora, Fernanda, para a gente começar esse assunto polêmico, eu acho que a maioria dos nossos telespectadores já passaram por essa situação, que é a traição. E eu começo te perguntando, por que dói tanto uma traição? Ô, Fábio, então, uma traição dói muito porque há uma quebra ali da confiança, há uma quebra do pacto que havia entre aquele casal. E a pessoa traída, ela não está perdendo ali só o parceiro e a relação. Ela está perdendo a segurança que ela tinha, a certeza e até essa questão da continuidade, porque e aquilo tudo que a gente planejou que não vai acontecer, está perdendo o futuro. E além disso, Fábio, né, que já seria fonte de muito sofrimento, tem a questão de, quando a gente passa por uma traição, a gente é traído, isso mexe muito com a nossa autoestima. Por mais que a traição seja algo de quem trai, nesse momento é difícil manter a racionalidade e ter esse pensamento. Então você vai se questionar, né? Eu fiz algo errado, o que essa pessoa foi buscar lá que não encontrou aqui? Isso vai mexendo com o meu valor. Então, uma traição, ela traz muito caos, muita desorganização, e tem ainda um fator que pode intensificar ainda mais esse sofrimento. Quando há na história de vida da pessoa traída situações relacionadas a abandono e rejeição não elaboradas, é como se a situação atual fizesse um link com essas situações lá atrás. Então aquela ferida está ali quietinha e agora, né, eu vou lá mexer nessa ferida quando acontece uma traição. Então eu estou sofrendo não somente pelo que aconteceu, mas pelas outras vezes, né, que eu também fui colocado nesse lugar de não escolhido, de não reconhecer o meu valor. Agora, Fernanda, muitas das vezes as pessoas perguntam assim, será que eu fui amado? Será que eu era amada nesse relacionamento? Quem ama, trai? Fábio, então, essa pergunta é muito polêmica, porque assim, a gente é levado a entender que quem ama não trai. Mas não, uma pessoa pode amar e ainda assim trair, porque a traição, ela diz de outras questões, como imaturidade, a dificuldade de manter um vínculo, egocentrismo, ausência de empatia. Então, quem ama pode trair sim. Agora, uma outra pergunta também que a gente vê muito nas redes sociais, em rodas de conversa, no barzinho, né, com os amigos. Quem traiu uma vez, a afirmação, né? Quem traiu uma vez vai trair sempre. Isso é verdadeiro ou é um mito, Fernanda? É um mito. Porque eu acho difícil a gente colocar todo mundo que trai numa mesma caixinha. Porque, Fábio, assim, tem aquelas pessoas que traem, quando você olha para a história de vida delas, a traição aconteceu em todas as relações. Então, a traição não é pela relação, por um problema atual. Esse sujeito já leva esse padrão, essa repetição para a sua relação. Independente do que o parceiro faça, ele vai trair. Nesse caso, que há uma compulsão à traição, a pessoa que trai, o prazer dela não está numa relação saudável, e sim na transgressão, na rivalidade. Sabe aquela sensação de estar fazendo algo errado? Então, se você olha para a história da pessoa e a traição sempre acontece, a tendência é que continue. Agora, há aquelas pessoas que traem, né, que não é que é correto, mas é algo diferente, devido a uma situação muito pontual. Às vezes você está ali numa fase difícil da relação, muito fragilizado, não concorda com a traição, mas se vê envolvido ali, e você pode nunca mais trair. Porque o que diferencia a primeira situação da segunda é o sentimento de que você fez algo errado. O sofrimento, o arrependimento. Na primeira situação não há. Então, na segunda, né, pode acontecer sim essa pessoa não trair mais. Agora, a traição sempre leva ao fim do relacionamento e a pergunta polêmica. Essa pergunta que é polêmica, quem está nos assistindo, que já passou por isso, é possível perdoar uma traição é imperdoável, ou isso vai de pessoa para pessoa? Eu acredito que sim, é possível perdoar uma traição, mas não é para todo mundo. Sim. Eu não sei se você tem o mesmo pensamento, Fábio, assim, que a maioria das pessoas não passam por um processo, não param, o que aconteceu, eu dou conta. Principalmente assim, quando tem filhos, um relacionamento longo, questões sociais, financeiras, a pessoa, tipo assim, às vezes vai levando como se aquilo não existisse. Então aqui não houve um perdão. Inclusive, aquela relação se torna-se muito caótica, porque qualquer conflito que aquele casal tem, aquela situação é trazida de novo, e todos aqueles sentimentos, né, aquela são lavação vivenciados. de roupa suja, né? Justamente, não é assim.
Agora, quando há esse perdão, o que tem que acontecer? Essa pessoa, nesse caso, ela tem que parar, entender o que aconteceu. Isso vai levar um tempo. Porque para eu me vincular, eu investi muito tempo nessa pessoa. Então, vou precisar de tempo para processar o que aconteceu, passar por esse processo de luto e elaborar. E a pessoa que traiu, ela tem um papel muito importante, porque ela tem que contribuir para reparar aquele erro. Então, eu tenho que me esforçar para mostrar para a pessoa que eu mudei, que eu sou digno de confiança. Então, assim, quando acontece isso, Fábio, é possível sim. Agora eu vou te fazer uma pergunta, qual que é a forma de mostrar para essa pessoa que mudou? Porque muitas pessoas querem reparar a traição dando presente, comprando a outra pessoa, mas não é assim, né, Fernanda? Não, Fábio, não é. Então, assim, a mudança de comportamento, sabe? Você estar atento ali ao outro, você mostrar que você é confiável, tipo, o celular antes era indisponível. Agora, você pode, se você quiser, né, tipo, não é que você tem que ir lá, né, Fábio, assim, o celular é uma coisa muito individual, mas, assim, o celular não é algo mais inacessível, sabe, assim, eu mostrar a partir de comportamentos, de atitudes, começar a enxergar mais o outro, valorizar e mostrar que eu mudei, né. Agora, Fernanda, tem muitas pessoas que continuam ali, depois da traição, insistindo em relações que já foram falidas, não conseguem perdoar, não conseguem dar prosseguimento, esquecer aquilo, colocar uma pedra naquilo, mas insistem em ficar naquela relação. Por que isso acontece? Ô, Fábio, toda vez que a gente olha para uma situação ruim e que você vê que uma pessoa está ali e não tem um movimento para sair, então, assim, de cara, a gente já entende que há um problema de autoestima. Uma autoestima fragilizada, uma sensação de problema, assim, com a forma que eu me percebo, o meu valor. Então, a pessoa, ela permanece ali porque ela não se sente capaz de estar em outro lugar, merecedora. Então, impacta também no senso de merecimento. E assim, a gente pensa que uma pessoa que foi traída, não sai dali, ela está sofrendo muito. Só, Fábio, que para alguns indivíduos, o sofrimento maior, ele seria ficar sozinho. Então, há pessoas que suportam desrespeito, traição, infelicidade, mas ficar sozinho não. Agora, muitas pessoas falam assim, eu nem penso em descobrir, em viver uma traição. Mas aí chega aquele momento na vida que a maioria das pessoas acabam descobrindo, alguém conta uma traição. Como que essa pessoa deve se comportar? O que fazer? Então, nesse primeiro momento, o mais interessante é que você não age por impulso. Você tira ali um tempo, né, para processar, entender o que aconteceu. Então, vai ser um tempo assim de sofrimento, né? Você vai precisar de ajuda, buscar familiares, amigos, até um processo de psicoterapia. E quando você estiver melhor, você tomar uma decisão. Agora, Fábio, também é importante nesse processo conseguir separar o que é meu, o que é do outro. Então, eu fui traído, né? Começo a pensar que há algo errado comigo? Não. Eu entender que o outro me traiu por questões relacionadas a ele e não ir deixando, né, que isso vai impactar no meu valor. Agora, Fernanda, vamos ainda continuar falando sobre traição. Sim. Mas o que configura uma traição ou isso também varia de pessoa para pessoa? A gente vê muito nas redes sociais que traição não é só ir para a cama com o outro, que é troca de mensagens, conversas escondidas, como você disse, até esconder o celular. O que configura uma traição ou varia realmente de indivíduo para indivíduo? Fábio, então, assim, uma traição, eu também penso como você, que não seria só o contato físico. Sim. Uma traição, ela acontece antes. Então, eu penso que tudo ali que impacta nessa quebra de confiança, nessa quebra de parceria, seria caracterizado como uma traição. Então, assim, Fábio, o que é importante? O casal, né, ele tenha combinados. Então, assim, como que é a nossa questão com o celular? A gente vai sair, como que é? Tem lugares que não são legais, que você não gostaria, você gostaria de ser avisado. Então, Fábio, assim, isso é muito particular. Claro, né, que traição é quando há essa quebra de confiança, mas esse casal tem que estabelecer isso. O que é aceitável, o que não é. São os limites, né? São os limites. Até aqui, eu costumo dizer, até aqui você chega, daqui para cá não. Eu não aceito. Se você ir, né, tipo assim, é uma escolha. Então, esse casal, Fábio, ele tem que ter essa conversa e estabelecer, né, o que é aceitável, o que não é.
sabe? Então, assim, e isso não acontece, né? É importantíssimo. Muitas das vezes as pessoas começam ali um relacionamento e vão levando, vamos dizer assim, empurrando com a barriga. Vai empurrando com a barriga. Não tem combinados, não costumam conversar daquilo que está desagradando, que precisa ser melhorado, e isso tem que ser constante, tem que ser refeito essa conversa sempre, né, Fernanda? Sempre, porque a gente vai mudando, né? Vai acontecendo situações que às vezes a gente não sabe lidar, então é imprescindível que tenha essa conversa e outras coisas também, né, Fábio? Porque o que faz uma relação ser boa, saudável, é esse investimento. Ó, vamos alinhar, né? Tipo, não gostei disso, ok, vou ficar mais atento, sabe? Esse investimento mesmo na relação. Agora, Fernanda, uma dica para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje para quem está passando por uma situação complicada que descobriu uma traição. Fábio, então, assim, a pessoa está muito fragilizada, né? É difícil ela lidar com isso sozinha. Porque a pessoa traída, não sei se você percebe, ela tem vergonha. Sim. Parece que ela fez algo errado e muitas vezes ela esconde de todo mundo e fica lidando com aquilo sozinha. Então, não é legal porque é extremamente difícil. Então, ela vai precisar de ajuda, né? Contar com pessoas próximas. O processo de psicoterapia, né, Fábio? Ela entender, tipo, que aquilo é algo do outro. Entender também se ela consegue ou não lidar com aquela situação. Entender, né, se é aquele modelo de relação que faz sentido para ela. Então, assim, Fábio, e essa pessoa principalmente respeitar o seu tempo, respeitar os seus sentimentos, sabe? Assim, não deixar outras pessoas decidir por ela, que às vezes a família, não pode separar, o cara é trabalhador. Quem vai viver ali é você, quem vai suportar aquela situação é você. Então, você pode ouvir outras pessoas, mas você parar e se perguntar, eu consigo? Eu suporto isso? Eu dou conta? E nem é suporte, né, Fábio? Assim, eu estaria feliz, porque suportar uma relação é algo, assim, sofrido, né? E a partir do momento também que está inseguro, já não existe mais uma relação, né? Porque a pessoa também não vai viver em paz mais, né, Fernanda? Ela não vai viver em paz, Fábio, assim, que é o que acontece lá quando a gente falou que a pessoa descobriu a traição e finge que nada aconteceu. Você vê que a pessoa, Fábio, ela fica tão mal, desconfiada, a ansiedade, né, altíssima, porque eu estou esperando a qualquer momento ser traída de novo. Pensa ficar esperando algo ruim acontecer? Sim. E outra coisa, Fábio, nesse tipo de situação, você está tão voltado para o outro, você está se esforçando tanto para não ser traído, você não trabalha, você não faz mais nada. Você vive em função ali de descobrir uma traição, não ser traído, totalmente adoecedor. Então, Fábio, uma relação tem que ser saudável, né? Eu tenho que estar com alguém, essa pessoa sai e eu não ficar com a sensação de que estou sendo traído. Pois é, e muitas pessoas que estão nos assistindo agora passando por essa situação, espero que tenham pegado essas dicas suas, né? E que possam resolver a situação o mais breve possível, porque a vida passa rápido e a gente tem que viver bem, em paz e equilibrado. Fernanda, muito obrigado pela sua participação. Você, Fábio. E até a próxima participação. Até, Fábio.